Essas são narrativas de memórias sobre as artes de cuidar na Jurema Sagrada, herdadas através da sabedoria ancestral das vozes das matriarcas afro-pernambucanas, especialmente a mestre Dada de Oxalá, Jurimeira e Memoriano. Vem de uma longa história de partilha de afetos, saberes e raízes entre cultura e saúde em nossa formação, na academia e na vida. Entra na Fiocruz há mais de 15 anos atrás, com os saberes ancestrais da capoeira e tantas outras artes do aprender e ensinar a cultivar a saúde. Nas partilhas de memória da tese sobre os saberes tradicionais da Jurema Sagrada na saúde integrativa, as medicinas são artes de cuidar, de curar e saber fazer. São memórias do cuidar na mente, no corpo e no espírito. As medicinas da terra, do mel, da fumaça, da morte, da espiritualidade e da música são artes de cuidar da saúde integral. Concluída essa apresentação inicial, posso conversar com os nossos internautas, Kátia? À vontade. A apresentação toda sua, Adriana. Gratidão. Primeiramente, agradecer meus colegas da Fiocruz por essa grande honra de poder compartilhar essa experiência, que é uma experiência de vivência na comunidade tradicional da Jurema Sagrada, uma comunidade de terreiro, e poder juntar isso com a experiência da academia. Então, para aqueles que quiserem saber mais dessa parte acadêmica, a gente tem aí o trabalho tá no Arca da Fiocruz, né? E hoje, muito ressoando assim, né, com toda essa possibilidade, essa oportunidade que se abre junto à nossa instituição, de a gente poder partilhar esses saberes e essas narrativas de memória, que foi algo que eu coloquei como um tema muito importante no trabalho acadêmico, mas que fala dessas vozes que estão fora. Então, é esse interlugar um pouco. O meu nome é Adriana de Holanda, eu sou juremeira, como a Kátia me apresentou, há mais de 15 anos, sou servidora pública da Fiocruz há 20 anos, então trabalho com a parte de gestão, sou analista em ciência e saúde pública, e esses dois lugares, né, convocam desafios muito interessantes, que é como que a gente pode reunir sem tomar a posse da fala dos saberes do outro, sem torná-los objetos, né, do nosso trabalho. E é um desafio muito grande. Então, nessas imagens, eu começo um pouco aí partilhando essa narrativa de introduzindo, tendo a grande felicidade de introduzir, junto à Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz, a capoeira e outras linguagens, né, das nossas culturas tradicionais, na formação técnica em saúde. Também com trabalhadores dos hospitais, então, na minha formação mais acadêmica, tem esse lugar entre a sabedoria cultural e o fazer saúde. E essas sabedorias convocam já a gente a nos perguntarmos, né, que saúde é essa que a gente está partilhando aqui no IDEA, partilhando na vida e aprendendo, né, a exercitar. Não é só uma ausência de doenças, né, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, vai preconizar para a gente vai falando junto com esses territórios híbridos, pulsantes, né, culturais, essa saúde que previne, que cuida, que consola, que vai trabalhar com as plantas, com o corpo, com a dança. Então, eu venho muito desse lugar, né, de trazer para a nossa instituição essas vivências, né, dos territórios
tanto no Rio de Janeiro como Pernambuco, que são as minhas raízes ainda. Então, vida e academia conversam muito, né, nessa história da formação. Mas aqui a minha função, né, e a minha grande alegria é poder contar essas histórias, né? Eu logo ingresso, depois da minha iniciação na Jurema Sagrada, com uma tese sobre memórias. E as narrativas de memória desses saberes tradicionais, elas vão falar de um lugar muito específico, quase autobiográfico também, dessa relação, dessas vivências. E o que dessas partilhas pode ser tirado como ensinamentos, né? Já dizia a nossa grande poeta, aprende quem ensina, ensina quem aprende, né? Então, qual que é essa relação com essas narrativas? Tem a contar para a gente sobre esse fazer saúde, que é integrativo. Se eu tenho terapias integrais, eles nos convidam a pensar numa saúde integrativa. Então, o que é essa saúde que não é só doença, ausência da doença no corpo físico? Então, eles foram nos convidando esses desafios da academia e da vida e da saúde, junto com a cultura, é o que é essa saúde, né? Como é que a gente forma terapeutas, como a gente forma profissionais de saúde para a saúde e não para a doença apenas, né? Como a gente entra nessa consonância, nessa ressonância, né? Então, as medicinas da Jurema chegam na minha vida dessa forma muito especial e já me ensinando muitas coisas sobre esses lugares de fazer saúde, sobre esses modos de fazer saúde. A primeira coisa que eu acho importante destacar para a gente pensar, a primeira narrativa, a primeira história, o que é, então, a Jurema? O que a Jurema tem a ver com a capoeira, com a cultura, né? Então, a gente tem um percurso histórico, essas histórias, né, da Jurema Sagrada, que são muitas, a gente tem a Jurema Xamânica, e aí lá no tese eu falo um pouquinho dessas diferenças, mas vou falar muito dessas narrativas, das matriarcas, dessas vozes, né, que a gente vai trabalhar com uma ideia de memória de saúde, que é uma memória que se faz na luta, né, entre esquecer e lembrar, o que a gente esquece, o que a gente lembra, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, como a gente se cuida ou não, né? Então, a Jurema Sagrada, que não é essa xamânica, mas que vem dos nossos índios, que são estenofílicos, eles abarcam diferente, eles não repelem. Então, eles vão convocando um ensinamento, né, no modo de fazer a comida, no modo de cantar, no modo de dançar, de muita potência de saúde, de uma saúde integrativa, né? De uma saúde que engloba também essa relação com a espiritualidade, né? E aí, depois, se quiser saber mais desse tema, a gente vai falando aqui, tá? Então, a gente tem algumas diferenças, né, nesses territórios, né, os terreiros de Jurema, na Jurema xamânica, que é feita lá na tribo, com os índios, e no percurso de perseguições na história do nosso país, a Jurema ela foi, e outros povos antigos, chegando, ela foi abraçando, esse princípio indígena foi ficando nas comunidades de Jurema, foi abraçando os ciganos, os pretos velhos, né, os irmãos africanos, os bantos. Então nós temos muitas coisas banto, e essas coisas são nomeadamente formas de cantar, de dançar, de se alimentar, que entram em consonância com o índio, né? Eles formam, eles se aquilombam, eles se juntam para resistir a processos de esquecimento e escravidão. Então, houve muita percepção com as questões do uso do vinho da Jurema. A Jurema Sagrada também é uma árvore, ela é uma planta, né, da onde nós fazemos a bebida, assim como a ayahuasca e outras plantas, né, de poder, plantas medicinais. Nós chamamos plantas enteógenas, plantas que potencializam o divino em nós, né? E não psicoativas. Então, tem essas diferenças, né? O que essas narrativas vão falar para a gente? O que essas fotos, né, que a Kátia passou para a gente,
elas vão trazendo para a gente de memórias desses lugares, né? A gente tem nos vídeos, a gente vai chegando aí na Jurema de Terreiro, que vai, né, abraçando na história do nosso país, esses exilados e refugiados de outros países, né? Ciganos, espanhóis, portugueses, videntes, né? Várias formas litúrgicas que encontram ressonância na forma de cuidar da Jurema Sagrada. E a gente tem aí, então, essa configuração das juremas, desses territórios que são as juremas de terreiro, as juremas sagradas de terreiro, os chamados catimbós. Né? Catimbó é cachimbo, também está lá no tese, está no marca, depois eu compartilho com vocês. E uma das primeiras narrativas da minha sacerdotisa, que já fez a passagem ao Urum, já fez a passagem ao plano espiritual, que me toca muito, foi no Encontro de Mulheres de Axé. Eu nem sonhava pesquisar, tive primeiro contato com essas narrativas da Jurema, com as pessoas que fazem, que dão continuidade a esses saberes, né? Então, ela fala o seguinte, lá no Encontro de Mulheres de Axé, ela traz uma narrativa muito interessante, ela que abre dando o beijo na mão, né? Então, tem toda uma história também desses gestos de beijar as mãos, de respeito ao outro, né? E ela diz o seguinte lá nos Mulheres de Axé, ela vai dizer o seguinte, a Jurema Sagrada tinha que ser uma terapia, tinha que ser uma forma de cuidar das pessoas, né? E eu digo, mãe, como é que a gente faz esse negócio? Né? Então, nem sonhava em estudar, em reunir essas narrativas. Então, nós fomos juntando vídeos, histórias, e a partir daí, da própria forma como a Jurema vai se organizando de Pernambuco para o Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro, nós vamos realizando atividades de disseminação, um pouco nessa energia Ideia SUS, né? A gente vai disseminando com as pessoas que querem conhecer o maracatu, mas que essa música tem uma guarda espiritual, que querem conhecer as plantas medicinais, e toda planta na Jurema Sagrada ela tem uma guarda espiritual, ela já é uma planta de poder. Então, por exemplo, a gente tem o mestre Aroeira, o mestre espiritual, ele é uma planta, né? E a relação humano-planta passa por uma outra dimensão, né, nesses cuidados. Então, eu fui aí nessas trajetórias, nessas narrativas, conheci mulheres incríveis e ainda as conheço e as reconheço no coração, né? Formas de cuidar. Então, eu entendi que elas estavam falando dessa medicina com arte de cura, quase na ideia Foucaultiana, é melhor prevenir do que remediar, né? Numa medicina integrativa, uma medicina que vem lá dos nossos antepassados indígenas, que vai acolhendo, né, todos esses povos que chegam árabes, né, presença árabe. Desculpa te interromper, só para avisar que faltam 3 minutinhos, tá? Tá, meu amor, obrigada. Então, toda essa presença de povos antigos na Jurema Sagrada, a gente vai, né, reunindo aí essas partilhas, essas comunicações. Então, diante disso, tiveram narrativas que a gente foi reunindo, né, como as medicinas da terra, essa relação com a terra e com as plantas, a medicina do mel, a importância do mel, que a gente foi encontrando em povos indígenas, indianos, no Ayurveda, né, também. A medicina da fumaça, o quanto é importante o cachimbo e a fumaça para cuidados, tanto na Jurema xamânica como cuidados em saúde, espiritual, mental, corporal, né? A medicina da memória espiritual e dos mortos, né? Desmistificando essa ideia de morte. Morre bem quem vive bem, né? Então, é importante a gente falar dessa prática de cuidar do adoecer também como parte da vida e da saúde. E a medicina da música. Eu destaquei essas de acordo com as narrativas que foram chegando, né?
com essas histórias que foram sendo compartilhadas comigo. Uma grande narrativa que já vinha acompanhando aí assim, o encontro com a Jurema Sagrada e com esses saberes, né, culturais na saúde foi a pedagogia griot da Bahia. Enquanto o Gil estava ministro da Cultura, eles conseguiram fazer a ação griot nacional valorizando os saberes de tradição oral e ofertam, né, uma proposta pedagógica que atravessa, que é transdisciplinar, que não vai colocar os nossos mestres curandeiros como objetos do conhecimento, mas como fazedores, né, de processos de educação em saúde, né, chamando essa pedagogia de trabalhar bastante com educação, e essas narrativas aí foram poderosas, assim, para a gente poder pensar que essas histórias dos mestres, né, que às vezes são analfabetos, não têm um diploma acadêmico, mas têm uma profunda sabedoria nessa arte de cuidar, né? Então, a Jurema Sagrada, ela guarda muitas sabedorias, mas abre um grande destaque para a música como esse elo de memória, como essa narrativa que aproxima, né? Então, o maracatu é guardado na Jurema Sagrada, os maracatus, tanto rural como de baque virado, né? O coco, o cavalo marinho, a ciranda, todos eles, o próprio fervo, tem muitas histórias de expressões culturais e esse território, né, da Jurema Sagrada, dos cuidados que ele oferta. Eu não vou me estender muito, depois partilho mais essas narrativas, para a gente deixar, né, que os nossos colegas aí, pouco por outro, bem apresentem suas falas. Vai ser uma honra a gente poder continuar essa conversa. Espero que a gente possa aí aproveitar o máximo possível dessa possibilidade de troca aqui, ideias suas. Beijo grande, sejam bem-vindos. Obrigada, Adriana.